Muito bem, senhores, está começando mais um Resenha Futebol Clube, é o podcast, estamos de volta, que demais. Felipe Valim, cara, pro Brasil e pro mundo, cara, fala aí com os caras, velho. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde pra você, não sei o horário que você tá assistindo, eu lembrei que tem gente assistindo em vários horários, enquanto eu falava, né? Vários países. Então, que bom tá aqui de novo, hoje com um convidado especial, né? Né, Diego? Diegão, nosso CEO, nosso social media, o cara que coloca este programa pra bilhões de pessoas, tá? Tem as pessoas no Kosovo. Trilhões de pessoas As pessoas assistem. no Kosovo vendo a gente, na Chechênia, pessoal de Ananindeu aqui no Brasil também. Que é mais longe. Diegão, cara, tá feliz? Estamos de volta, hein? Tem Muito comida feliz, hoje, é acho. o quarto podcast, né? Quarto episódio, então estamos crescendo aí, cada vez maior. O Diegão hoje, ele tá nos presenteando, é coisa do Palmeiras. Não é, né, Diego? Não é do Palmeiras isso aqui. O que é isso aí, Tem Diego? nada a ver com Não você. tem nada a Dá ver licença, comigo. Isso aqui é do nosso convidado. Senhoras e senhores, convidado ilustre, profissional do futebol, do futsal, campeão europeu. Olha o nível, né? Outro nível. Vamos ter que gastar o nosso... O que é? Inglês que a gente vai falar? Espanhol? O que a gente vai falar? Italiano. Italiano. Vai assistir Terra Nostra, me sinto preparado pra falar em italiano. O Terra Nostra. Capisco. Cara, estamos com um cara que tem muita história pra contar. Só aqui nos bastidores já, né? Já deixou a gente maluco aqui. E jogou com grandes nomes do futsal mundial. Tem título mundial, senhoras e senhores. Moratelli aqui com a gente. Que honra. Moratelli, cara, que legal. E ele trouxe aqui. Conta pra gente o que você trouxe pra gente. Seja bem-vindo ao podcast do Resenha FC. E é verdade, eu tava brincando com milhões, mas são milhões mesmo, né? Já atingimos... Já mais de 1 milhão. Mais 1 milhão de e 300 mil, quase mais já. de 1 milhão de pessoas que passou, pelo menos no arrasta pra cima, passou no celular da pessoa. Assistiu algum videozinho Isso só nosso. falando besteira. Agora você imagina com um cara da seleção de futsal da Itália. Agora a gente vai ficar famoso na Europa, né, gente? É isso que a gente tá precisando, né? É isso. É só um Só trampolim. faltava viu? isso. É só isso. Moratelli, fica à vontade, conta pra gente aí. Boa noite a todos. Aí o bom dia, né? Felipe, Se boa quiser noite. falar em outras Pra línguas mim é um também. prazer aí. Bom giorno. É bom Tá giorno pra quem participando tá. do resenha aí. FC, pra mim é sempre um prazer. Que legal, hein? Ó, é legal só você falar um pouquinho mais perto do Deixa eu encostar um mic. pouco É um mais dos perto mics aqui. mais caros do Brasil, mas tem que captar perto. É coisa de jogador, né? Aquele negócio de eu não me dou bem com o microfone, Mas só com a bola, né? E conta pra gente a tua história. Você foi jogador profissional e vencedor. E é engraçado, do futsal profissional na Itália. Mas você teve história aqui no Brasil. Tive. Eu eu tenho aí de futsal entre jogador e treinador, vamos pôr aí 37 anos, né? Caramba. Mas com essa cara de menino, Valina, tá Quase a minha idade. Ô, Diegão, tá De vida. acabado, hein, Diegão? Eu pensei que eu era mais velho que ele, eu tenho 30 e ele tem 37 de futsal. De futsal. Não, Isso eu caramba. contando dos 15, né? Que? Se eu pegar lá dos meus 15 anos, mas eu comecei um pouquinho mais que cedo. vergonha. né? Conta Comecei pra um gente aí pouquinho como é mais que começou. Qual foi os grandes clubes que você passou aqui no Brasil pra depois... E que história é essa Aí- de ir pra Europa, né? Aí nas menores, eu representava São Bernardo, né? Na época tinha um time até que a Souvenir, né? Grande empresa, Sim. patrocinava, chamava Glazurite Souvenir. A gente fez toda essa base ali, né? Aí devagarzinho eu já fui sendo aproveitado no principal. Eu, nos meus 18, que era juvenil na época, né? Chamava de juvenil. Eu já era aproveitado no principal e aí foi dando sequência, né? Tive que fazer uma escolha aos 18, entre se profissionalizar no campo ou permanecer no futsal. Resolvi pelo futsal. E aí fui dando sequência. Passei por os grandes, né, na capital, né? Desde Bordão Swift, que existia na época. Foi campeão invicto, né? Sem perder um jogo sequer. Uau. Caramba. Barueri, São Caetano, Banespa. Fortíssimo. Barueri, cara, tem uma tradição no futsal incrível, tem, né? tem. Agora tá mexendo mais na base, né? Antigamente tinha no principal, no profissional, era uma equipe muito forte. Então eu passei por esses grandes aí, quando em 2001 eu fiz a escolha de ir pra Itália. E como é que foi essa escolha? Você jogando nesses grandes aí do futsal, né? Que ele comentou, Barueri. Futsal é uma coisa até interessante a gente comentar, né? É um esporte
E esses dados é de anos e anos que é o esporte mais praticado de todos os esportes no Brasil e no mundo também, né? Talvez, Talvez no mundo também, né? Porque você pega esses países da Europa, todo mundo joga futsal, né? E pouco se fala, né? Só aparece quando tá nas finais. A mídia não cobre, né? A mídia não cobre direito. participa. Apareceu um Falcão da vida aí, parecia que só tinha o Falcão. E ele aproveitou muito bem disso, por sinal. Um homem de visão, né? E aí o certo de você ir galgando os degraus e chegar numa seleção brasileira, mas tem esse lance que muito brasileiro vai pra fora, pra ser profissional, pra jogar nos times grandes. Por que é isso? Você sabe dizer pra gente? Eu costumo dizer que no Brasil nós temos uma competição muito grande, né? Nós temos milhões de garotos ali mesmo nível, né? Então, assim, para você conseguir se destacar, né? Se destacar onde tem, né, milhões e milhões, o pessoal acaba escolhendo porque o que tem a base aqui no Brasil, se ele fez uma base aqui no futsal principalmente, até os seus 14 anos, ele se sobressai lá fora. Porque lá fora, né, eles não trabalham a base. Entendi. Eles não têm que se trabalhar agora, estão começando a enxergar, né, que tem um resultado, porque aí você começa a ver Zidane, você começa a ver entrevista dos caras que foram, né? O Zidane teve a base total no futebol de salão, né? Por isso que ele jogava aquele... Que foram, né? Tiveram a história deles. Você vê os caras falando que realmente o futsal vai fazer a diferença lá na frente, na transição. Agora os grandes clubes já estão começando a trabalhar também. A Juventus é uma que já começou a fazer o trabalho de base. E assim, acho que devagarzinho as grandes equipes vão começar a seguir essa linha aí. Sim. E no futebol de campo a gente vê que muita gente tem o sonho de ir para a Europa pelo fato não só de jogar em grandes clubes com jogadores com know-how maior, né, com mais experiência, mas também por causa da questão salarial, né? Isso no salão também tem essa distância tão grande, tipo, aqui num grande clube do salão no Brasil você ganha até tanto, lá fora é infinito. São duas realidades assim muito distantes, né? O campo, um saláriozinho, por mais uma equipe você pegar de série C que for, vai ter um salário. Que é aquela realidade, né? O euro é 5, o real é 1. E também o salário do futsal com o salário do futebol de campo, eu imagino que seja totalmente discrepante, né? Discrepante. Você vai pegar um cara hoje aqui no Brasil, sei lá, jogando futsal, vou falar do seleção brasileira. De alto nível. 40, 50 mil reais, será? O cara da seleção. Da seleção. E aí você vê o Marinho não aceitando receber 800 mil para vir pro São Paulo. Você vê a diferença. Tá entendendo? Aí você pega a garotada, por exemplo, que tá aqui ganhando aqui, sei lá, um salário, vai para fora. Se for no euro, é 1 por 6. Então, se ele pega 1.000 euros, ele tá ganhando 6 mil reais. Se ele tava ganhando um salário aqui, e lá normalmente o cara tem a casa ainda, ele não tem um gasto com a casa. O clube dá uma casa, né, para ele. Então ele vai ter gasto com ele. E você resolveu ir para a Europa com tudo já ajeitado ou você teve que passar aí meio que a coragem? Não, eu já fui já tudo ajeitadinho, porque eu já tinha uma história no futsal, 30 anos. Quem me levou foi o Douglas. Lembra do Douglas, né? Pênalti Douglas, o Douglão. Douglas, cara. Que tinha o Pênalti Douglas, Topper Douglas, aquele cara que tinha os tênis no nome dele. Caramba! Hoje ele tá trabalhando na Magnus. Eu sou da época do Aulatex. Você lembra dos tênis de futsal da Aulatex? Usei muito. Eu também já ganhei os Aulatex. Eu vou falar depois um pouquinho da minha... Eu fui profissional. Eu queria tirar uma dúvida com o Moratelli, antes dele chegar nessa parte dele da Europa, né, que a gente sabe que a maioria dos meninos que jogam futebol, eles caminham, né, entre o futsal e entre o futebol de campo, e na maioria das vezes eles optam pelo futebol de campo. O Ricardinho, que é comentarista, ele fala sobre isso, né? Ele tinha uma carreira no futsal e ele optou pelo campo, mesmo ele tendo dificuldade no começo dele, por tudo aquilo que o campo poderia oferecer para ele. Eu queria saber quando foi e como que você decidiu pelo futsal? Se você tinha uma vida no campo também, e se sim, quando você decidiu pelo futsal e como que foi essa decisão? Eu, nos meus 14, eu estava no Juventus da Moca.
que é forte, era, ou não sei se ainda é fortíssimo no futsal, fortíssimo. O time do Juventus fortíssimo, ultrapassava as barreiras do campo. Enquanto o campo já estava sempre brigando em segunda, terceira divisão, o futsal sempre brigando por títulos. Vamos falar agora, recentemente. O Sub-10 da Juventus, foi campeão em cima do Corinthians. Então, o Juventus sempre teve uma boa tradição no futsal. Verdade. Já no campo, naquela época, também tinha uma boa. Na época era um terrão ainda, não existia nenhum campo gramado que hoje tem. Era um terrão onde a gente treinava. Eu peguei hepatite. Alimentar. Aí fiquei afastado um bom tempo. Quando eu retornei, já havia mudado o treinador. Era em outro local, era na Javari, não era mais no clube. Aí eu já estava seguindo num salão, aí foi largando um pouco o campo. Aí em São Bernardo eu comecei a encostar no campo, no São Bernardo. Aí essa época tinha que decidir. Aí eu já estava com 18. Aí veio aquela prensa mesmo, né? E aí, você vai ter que acertar. Ou fica no campo ou no futsal. Aí eu fechei no futsal. Futsal já recebi uma graninha legal. E o campo era ajuda de custo. Deslocamento da minha casa até São Bernardo, na Zona Leste até São Bernardo, era longe. Aí eu optei pelo futsal, aí já... E aí a gente tá num programa de resenha, de esportes, que a gente... no programa passado que a gente gravou, inclusive se você quiser... Eu vou meter a mala agora, falar, vai estar aqui a descrição, você clica pra ver o episódio anterior. Eu mandei essa agora. Pra cima, vou ter que pôr em cima. Não precisa, Diego, aqui eu quis dar uma de fazer YouTube, assim também é legal, né? Tipo, clica no sininho. A gente entrevistou uma pessoa que trocou, né? Virou casaca, né? E a gente tá falando de futebol, a gente fala de paixão. Nisso tudo, obviamente, você deve amar o futebol, sempre ser um cara que assiste. E... Pra quem você sempre foi o quê? Pra que time que você sempre torceu? Você já chegou a jogar no futsal do teu time do coração? Não joguei no futsal no time do coração. Você não é o vai São falar? Paulo. Não tem Um São Paulino! Não Um tem São tradição Paulino no futsal. Nunca teve muito boa tradição no futsal. Eu falo, é verdade. Não tô tem, errado. Desde a minha época, sempre foi um time assim mais mediano. E eu nunca joguei lá. Mas assim, eu sigo muito o futsal. Futebol brasileiro dificilmente eu assisto. Você fala, você é um torcedor de time de futsal. Quando foi a última vez que você assistiu um jogo do São Paulo, por exemplo? Eu não assisto. Sério, você ainda continua acompanhando o futsal desde hoje? Porque eu tô na área. Então eu sou um cara que eu me interessa. Muitas vezes a minha esposa fica, mas você tá aí ainda na frente da televisão? Eu tô no YouTube colocando jogo, eu tô anotando. Mas aí que tá, o quanto que isso melhorou de lá da época que você jogava pra cá, porque eu vou pedir desculpa pros meninos, porque eu tenho muita curiosidade disso, porque eu vou falar agora, eu joguei futsal, não é profissional, quando você fala que é federado, mas era profissional, cheguei a ser campeão, mas tudo, até o infantil, joguei só até o infantil, né, então era pré-mirim, né? Primeiro ano, segundo ano, tal. Isso era a época do chupetinho. Chupetinha, mamadeira, fraldinha, pré-mirim, eu segui todos esses no Corinthians, lá no Parque São Jorge, nós tivemos uma carreira consolidada, depois eu conto minha história. Verdade, cara. E meu pai, inclusive, chegou a ter oportunidade com o Barueri, do Barueri falar, não, eu vou pagar a faculdade pra esse menino, vou investir, mas meu pai, coitado, enfim, mas isso é outra história. E aí, o que aconteceu? Depois de adulto, meu filho nasceu, eu queria resgatar um pouco dessa história, porque tem foto, mas eu não guardei nada. Meu irmão derreteu medalha e virou outras coisas e tudo mais. E eu fui procurar nas mídias, cara, dava desgosto de você ver o site da... Agora eu vou falar uma coisa, que o site da Federação Paulista de Futsal, eu não sei como é que tá hoje, mas há uns 3 anos atrás que eu fui consultar, cara, parece site do Orkut, cara. Desculpa eu falar. Horrível, desatualizado. Né? Vamos atualizar esse site aí, eu tentei contato com a federação pra, tipo, E aí eu fui atrás até do departamento lá do Corinthians. Tipo, você vê um descaso. E eu não sei como é que você consegue acompanhar. Eu falei tudo isso pra me mostrar um pouco, mas também pra falar como é que você consegue acompanhar isso via YouTube. Eu lembro, teve uma época que o Canal 21 passava os jogos... Eu cheguei a aparecer na TV, Manchete. Cara. Eu joguei contra o Robinho, tá? Ele era do Portuários, tá? Só pra você ter ideia. Tá? Sério? Eu joguei contra o Robinho. Põe aí, Robinho. Você lembra de mim? Eu fixo. Você fez 4 gols em cima de mim. Foi 4-0 pro Portuários. Eu tava no Corinthians, depois a gente jogou pelo Parque da Moca contra o Portuários, tomamos um vareio também, o Robinho também deitou, e a gente achava que ele era gato. E aí processava, mas não dava certo. Mas ele é feio, né?
Explica o que é gato pra ele. Eu sei o que é gato, sabe, tô zoando, né? pô. Tinha idade e tal. Mas como que você consegue acompanhar? Isso me deixa nervoso, porque é um esporte mais fomentado, todo mundo pratica. Os campeonatos regionais, esses de bairro, mano, é os que sai tiro e os caras é fervoroso, o nego perde família pra ir atrás. Eu conheci o que é o gás de pimenta num jogo de futebol salão. Ó lá. Palmeiras e Corinthians aqui no ginásio, que tá sendo desmontado, né? Municipal. Eu fui num Palmeiras e Corinthians aqui, que a torcida, um corintiano foi e arrancou um bandeirão da torcida do Palmeiras, saiu correndo. Aí virou um quebra-pau. Meu, Rivalidade lá em cima. por que qual é a sua dificuldade pra acompanhar? Hoje é a mídia, né? Hoje é a mídia. Mas Hoje você qual a tem... dificuldade que a mídia encontra? Ou por que você acha que não é interessante pra mídia? Não, antigamente nós não tínhamos essa cobertura. A gente tá falando de uma época de VHS. Sim. Entendeu? Sim. Eu tenho muita coisa que eu perdi no VHS. Sim. Pra você recuperar é difícil. Então, hoje a mídia tá... A cobertura é enorme. Hoje você tem várias empresas, várias pessoas que filmam os jogos. Os pais entram em contato, os pais já sabem quem são as empresas. Hoje eles contratam, o pessoal filma todos os jogos. Então, acesso no YouTube, você tem todo... Sim. Hoje a mídia tá... Mas ainda é meio nichado, né? Porque eu acho que não dá um retorno ainda financeiro grande pra A patrocinadores. grande mídia não se envolve tanto, mas existe um movimento para tornar O problema mais é sempre popular. esse ainda, de patrocinadores que queiram se envolver, tem o nome ali para divulgação. Mas Aí a quem gente está chegou? falando, por exemplo, de cobertura de jogos. Canal fechado, é PTV. Ah, canal fechado. Entendeu? Entendi. Quantas pessoas têm acesso Uhum. ao canal? Sim. Entendeu? Não é um jogo que você Limitado vai acesso. passar no canal aberto. Não passa no canal aberto. Caramba, porque eu realmente fui pesquisar, eu fui tentar achar vestígios de registro, que eu lembro que tinha filmagem, tinha uma galera... Achei nada, bicho, fiquei Não, é tão Sport triste. TV. Você vai ver algum jogo, tem Sport TV. Ontem teve a agora. final da Copa Libertadores, na Venezuela. 2 times brasileiros. Cascavel e Joinville. E eu não sabia. Cascavel eu foi também campeão. não sabia, Cascavel não. foi campeão. E por sinal, esses times do Sul aí também, Não, Jaraguá e tal, os caras investem bastante. investem. Você pega a né? CBF, Aí é a Tramontina. tá. Quantos anos a CBF? A CBF tá... Carlos Barbosa, né? Carlos Que é o Barbosa. Carlos Barbosa, que a gente fala a CBF, né? Mas Vem sim. Ainda bem que eu não falei que eu ia falar. Tem o Carlos Barbosa também, que é muito bom. Bié Né? Ainda assumiu bem que eu lá. fiquei quieto. O Bié que tava no Corinthians? É, ele assumiu. Eu joguei bola com ele, ele mora lá na Guarrasa, lá no meu antigo bairro, em São Paulo. O Bié cresceu com a gente lá no 7 de setembro. eu joguei com o irmão dele, o Aleba. O Aleba, olha lá, o Bié, e aí ele assumiu o técnico do Corinthians, né, durante um tempo. E agora ele tá Na CBF, Carlos Barbosa. lá no Carlos Barbosa. Cresceu o menino, hein? Menino que eu vi ali, ó. Jogar ali, ó. Você que ensinou na rua. tudo sobre futsal Não, pra ele. ensinei, mas eu falo, porque eu sou um jogador frustrado, né? Eu também. O Valim também. E eu confio, o Diego não, eu sou um também. O Diego jogador não. realizado. Eu achei Você sabe até... que ele, por um tempo, Jogador ele tava dando realizado. consulência aqui, né? Nadei aqui em Indaiatuba. Eu não O acredito. pessoal E- trazia ele aqui pra fazer Não um... acredito. E você falou sobre o jogador frustrado. E foi até legal você perguntar pra ele sobre que time ele torce, porque eu lembro que na época que eu sonhava em ser jogador de futebol, como eu só joguei em time pequeno, eu deixei de torcer pro Santos do jeito que eu torcia e comecei a torcer até pros times pequenos que jogavam contra o Santos por conta de eu ter experimentado essa realidade, né? Uau. Então, é legal você saber que o cara que correu atrás, que realizou o sonho de ser jogador de futebol, ainda mantém a torcida pelo time dele, né? Pô, animal mesmo. Cara, e aí você foi pra Itália, já com tudo certinho. Eles deram... você foi com a família ou primeiro você foi sozinho? Como é que era? Já fui com a esposa, eu tinha 1 ano de casado. Uou, mas bancado pelo time ou aí a esposa foi na... Não, já faz parte do pacote. Normalmente, nessa época, não sei hoje, né? Como que são os acertos lá. Na nossa época, você fazia o acerto, já tinha as passagens, a casa e o carro. Casa e carro. Ferrari, né? Deve ser uma Ferrari. Como Assim, foi na isso? Itália. Antes de retroceder, a comida pode vir? Porque eu tô vendo o rapaz que grava ali com a gente, o Rodrigo, ele tá comendo e A mostrando nossa pra comida! mim. Ele tá comendo, ele tá mostrando pra mim. A gente tá O Rodrigão roxo. tá bem hoje. A gente tá roxo de Ó, fome. no último episódio ele ficou bravo porque o convidado era um São Paulino que virou palmeirense. Agora ele recebe um lanche Vai da virar Avenida casado. Italiana. E hoje Então, é um você São pode vir Paulino aqui. que representa, né? É, agora eu já representa. nasci São Paulino. Aê, Nasci. Nasceu São Paulino. Chegou a Nasci
comida. Senhoras e senhores, é um dos nossos patrocinadores, Benedita Hamburgueria, Aí, quem tá aí, ó. através do grande Vitão, Aqui, ó. cara. Nossa. Que é isso, Vitão? O que você trouxe pra gente aí? Conta pra gente aqui Vamos nos ver o que que tem microfones aqui. do Resenha. E aí, gente, tudo bem? Vê se o Diego tá ansioso aqui, ó. Melhor a- Era o Vitão que tava tirando, ele pegou ali. Eu trouxe um lanche pra cada um, trouxe quase todos os anos que a gente tem lá, né? Ô, cara, Ó. eu gosto, viu? Batata eu gosto. frita. Eita, nós. Anel Jesus. de cebola empanado. Eita! Pega aí, gente. Senhores, é o seguinte, E aí, mestre? Benedita Bom, Hamburgueria, Sim. Tá, você pode acessar o Instagram, vai estar aqui embaixo ou aqui em cima, não sei, tá? Benedita underline aqui, ó. hamburgueria, Underline hamburgueria. Benedita underline hamburgueria, acessa aí. E ele manda pro Brasil todo o lanche, tá? Onde Se vocês vai pedem. chegar quente, eu não sei, mas Pediu, brincadeira. chegou. Obrigado, viu, É nóis, Vitor? gente. Quer ficar? Fica com a gente aqui, Não, ó. Senta que aí. isso, tamo Quer? junto. Você vai embora não, né? Eu vou assistir dali. Então pô. fica, senta ali no sofazinho do... Prazer tá do- aqui, do- mano. Então, Vitão é Corinthians, viu, gente? Só pra falar aqui... só É, pode mas ser é corintiano, Corinthians né? mais ou menos, viu, Vitão? Não, ele é muito Não, Corinthians. não é velho. muito, Para não. com isso, é muito Corinthians. Vitão, dizem E que... ele tá comigo. Dizem que o ele foi Yuri Alberto vai palmeirense. Dizem que ele desencantar. foi palmeirense até os 16 anos e. Vamos Brincadeira. compartilhar com todo mundo Né? aqui, senhores, né? Tem 4 lanchinhos. Deixa eu pegar também que eu tô com fome. ah, Anel de cebola. anel de cebola E é tanto a bom gente demais. fala do anel de cebola. Aliás, eu Obrigado, tenho, Valeu. tenho um lanche do Vitão Valeu. que vem com esse anel de cebola aqui dentro. Dentro, né? É bom demais. Tem um que vem com catupiry. Vamos pegar perto que ele trouxe uma camiseta. Eu tô vendo Falar que de esse boca aqui é cheia. o Gracinha, mano. Ó, o René ganhou o Gracinha. Quer trocar, Eu René? te dou um pedaço, velho. Não, esse aqui também é muito bom. Vamos ver qual que é esse aqui. A gente tá quase comendo perto de um manto. Nossa, Ele trouxe um manto aqui, que é da camiseta oficial da seleção da Itália. E essa foi a que você jogou. Você foi campeão da Europa. Como é que fala? Liga Europa. O que eles falam lá? Campeonato Europeu. Campeonato Europeu. Tipo Brasileirão, só que é um europeuzão. Não, a Libertadores, né? Não. Tipo É a uma Copa Copa América. É uma Copa América, né? O campeonato. Essa é a camisa da Tipo o final. campeonato europeu mesmo, né? Aqui eu joguei. Campeonato Europeu, é. Essa aqui eu joguei na final, essa aqui. E foi campeão. Como é que foi esse campeonato? Bom, vamos chegar. Você chegou na Itália, os caras deram uma estrutura pro cara chegar com a família. Manda, Valinho, enquanto Eu ia fazer uma pergunta. Como é que foi assim? Você tava com um ano de casado, né? Todo mundo aqui é casado, a gente sabe da dificuldade que é mudar de emprego na mesma cidade, né? Você fala, vou pra rua de trás agora trabalhar ali, já é difícil. Mudanças, né? Como é que foi que você recebeu esse contato? E como que foi pra você essa novidade mesmo de mudar de país, né? Não sei se você já tinha viajado pra fora antes. E como que foi? Como que foi esse primeiro contato? Quem que te procurou e como que você chegou na Itália? Eu tive meu primeiro convite com 23. Eu tava conversando com a Bordon na época, a Swift, para acertar. E veio um convite de um treinador lá na Espanha. É um brasileiro, o Marcelo Magalhães. Ele me ligou e fez o convite, ó. Tá a fim de vir para Espanha? Eu falei, não, nesse momento ele falou, mas você não quer conversar nem de valores, você não quer saber nada? Eu falei, não. Você não queria mesmo? Não queria quero nem ficar. escutar nada. Aí eu acertei, porque nessa época Bordon era o... E com 23 você tava em qual time? Eu fiquei meio ano, passei um mês no time do Diegão, no Palmeiras. Fiquei um mês lá treinando. Mas depois sua carreira foi melhorando, assim. Você viu que ele não sabe jogar em time Eu passei um pequeno. mês, que era o melhor time que o Palmeiras teve na época, que era Cecílio, Gibinha, Chiquinho, Japão, que é o final de Japão. Era o melhor time. Eu fiquei um mês treinando com os caras e nessa época o diretor, eu vi que tava me enrolando demais, não acertou, eu fui. Montaram um time chamado na época Prodesp, que existe no estado de São Paulo, Uhum. uma empresa grande, aí montaram. E eu fui para lá, molecão. Aí fizemos 6 meses ali, fiz os primeiros 6 meses e fui vice-artilheiro do campeonato. Caramba. O Rogério, o alemão que jogava no Palmeiras, ele me passou, porque o time dele foi até a final, eu não. Eu fiquei no meio do caminho, parei nas quartas. Eu fui vice-artilheiro. Aí a Bordão veio atrás de mim, fez uma proposta. Nessa época os caras davam luvas, um salário bom. E até só em dólar, o homem pagava em dólar. Explica pra gente aí que é leigo de futebol, o que é luva, né? O pessoal deve estar entendendo que é luva de frio, Pra você luva de fazer um goleiro. acerto, para você assinar, ele faz um acerto para você. Vou te dar, por exemplo, 3 mil euros, 3 mil dólares. Você assina, E aí você já recebe. já recebe essa luva e você vai fechar o seu salário. Então eu fiz um acerto, luvas,
salário, era bom pra mim na época, novão. E aí fiquei ali, e aí começou mesmo, de verdade, a minha escalada no futsal, né? Aí já fui campeão estadual, a gente foi campeão invicto, sem perder nenhum jogo. E aí foi caminhando. Aí eu recebi essa proposta em 2001. Eu estava em São Caetano. O Doglão já conhecia ele. Ele já tinha até parado de jogar nessa época. Mas peguei o final de carreira dele. Já tinha uma amizade, a gente frequentava fora de quadra, né? As famílias. Aí ele fez essa proposta. Estou com uma proposta, vou ser treinador lá na Itália, lá do time. E estou querendo levar alguns jogadores daqui. Eu tinha descendência. E nessa época até eu Aí já uniu tinha o que útil ter ao a agradável, descendência, né? Italiana. Aí eu indiquei um outro menino. Você vê o destino, né? Esse menino que eu indiquei hoje é genro dele. Aí, tá vendo? Olha só. É genro e está até hoje lá. Está Caramba, até que hoje legal. lá. Aí a gente foi com a cara e a coragem. Um ano de casado. Eu trabalhava na época no Banco Real, na Paulista. Caramba. Jogava pro time do banco e jogava à noite no São Caetano. Os treinos eram... Nessa época só treinava à noite, né? E jogava à noite. Então eu tinha outra... Então você tinha um outro trabalho que você Tinha um conciliava. outro trabalho. Tá. Pensei que nessa altura você já vivia de futebol. Ainda Não. Essa aí eu já tô falando já dos meus 30, né? Eu vivi treinando 2 períodos, mais novo. Aí nessa época eu casei e tal, e já comecei a tomar uma outra... Sim. Que legal. Em nenhum outra momento linha. a seleção brasileira chegou a raspar, a ter uma... Rapaz, é que eu falei, paulista sim, brasileira não. Mas A seleção paulista. agora, brasileira, eu peguei uma... Eu falo pros caras, eu sou saudosista, eu vou ser saudosista a minha vida inteira. Quem viu aquela geração, a geração que nós tínhamos de jogadores era impressionante. Para você chegar ali numa seleção era muito difícil. Era muito difícil, A gente tá falando, né, daquela geração, você viu um pouco, Manel Tobias, Fininho. Manuel Tobias. Era uma O geração Vander veio assim. um pouco depois, o Carioca. O e Vander outro Carioca, Vander. sim, o Iacovino já tava. Sim, Iacovino que, né, O Manuel como Tobias jogador. que se diz o melhor da história, né? Ele... Aí nós vamos Ele- entrar num debate. Não, A galera do eu- futsal gosta disso. Não, mas é sério. Quem é Não, Falcão? eu vou falar, Manuel eu vou falar para Tobias. você assim, Eita. da minha geração, se você perguntar, muitos vão seguir a mesma linha. É sério? Como jogador, tô falando de 4 linhas ali, jogador, o Manuel Tobias era completo. Sério? Marcava demais, jogava demais. E aqui é legal, porque Falcão era bom, espetáculo. é bom deixar Era claro mídia. o que tá acontecendo aqui nessa conversa, né? Um cara que viveu futsal e um cara que só assistiu, ou jogava campo. Eu cheguei a achar engraçado. Eu falei, ai, que besta ele fala. O Falcão não, o Falcão foi acima, sempre foi acima da média, isso aí não se discute. Mas na marcação ele não era, né? Que é o que eu tô falando, o Manuel Tobias era completo, ele era muito completo. Tanto que chegava uma época que o pessoal falava só, o Manuel só vai pra direita. Aí o pessoal começou a marcar demais, ele começou a levar pra esquerda e fazer gol de esquerda. Então, ele era um cara completo. Agora, o Falcão é óbvio, né? Dentro de quadra, ele dava espetáculo, né? Ele pergunta fazia que não aquilo quer que a calar. torcida queria ver, né? A Tava ali pergunta pra que não ver. quer aquela Enzo Moratelli, jogador da seleção italiana de futsal. Quem foi melhor, Falcão ou Manuel Tobias? Manuel Tobias, tá registrado. E tem hein? gente, eu já vi Eu gente, sim, ó, eu e eu já vi acompanhei gente o do meio. Falcão até recentemente. Eu ia muito lá E, na cara, Magres, né? e é louco isso, porque eu já vi gente do meio do futsal dar risada da minha cara e falar, cara, você tá falando besteira, você tá falando que a mídia falou. Não que o Falcão seja um produto da mídia, mas que realmente, como um todo, o Manuel Tobias foi Não, eu acompanhei os dois, assim, até os anos aqui, o Falcão que fez esses últimos anos na Magnus, aí eu acompanhei muito. Eu ia em treino de manhã, pra ver o treino dos caras Da e tal. hora. Tenho amizade com o pessoal. Você chegou a gostava muito de enfrentar ele acompanhar. alguma vez? O Falcão, Ó. muitas vezes. E era complicado de marcar. Falcão, muitas vezes. Aquela carretilha que ele dá, ele já tentou pra cima de você? Ah, mas ele sabia onde ele ia, né? Ele sabia onde ele ia. Não Vai. brinca com qualquer um. Alô, né? Falcão! Ele pegou, mas eu vou, ele pegou uma geração que ele aprendeu muito, né? A geração que veio um pouquinho antes dele, Ah, né? sim. que a Ele gente pegou uma comentou. geração nossa, porque ele era mais novo, né? Ele pegou, que foi onde ele aprendeu muito. Dependendo do tipo que ele dava em algumas pessoas, ele apanhou bastante, bastante. Você era... Você tem... O perfil que eu vejo... Vou meter, você tem perfil de pivô, mas qual que era a sua posição? eu acho que é no salão? fixo. Fixo? Acertei. Ele deu a deixa aqui Eu ganhei troféu. de que o Falcão sabia pra onde ia. Maravilhoso. Fixo Fixo. demais. Ele sabia onde ele ia, né? Dependendo de onde ele ia, ele sabia que a pancada vinha, então...
Então, o Manuel Tobias. E se precisasse, você chegava o rei. Ah, tinha moleza, né? Onde anda tinha, o né? Manuel Não tinha, Tobias não tinha. hoje? Não tá comentando nada. O que ele tá fazendo na vida do Manuel Tobias hoje? É que o Manuel Tobias é da outra região ali, né? Nordeste ali. Norte, Nordeste. Hoje eu não sei te dizer. Contra Mas ele, ele você- adquiriu muitas coisas. Contra ele, ali, você né, já na jogou cidade. também? O Manuel eu peguei lá em Caxias do Sul, ele tava pra Enxuta e eu tava pra Bordão. A gente jogou um brasileiro lá. Que é legal. complicado Que a jogar contra Enxuta, mesmo. até a Enxuta E foi ele campeã. falou que o Manuel Tobias fez dinheiro. É uma coisa assim. Muitos fizeram dinheiro, conseguiram fazer pé de meia com o futsal profissional. Acho que igual o Se eu Falcão, falo- ninguém, se eu né? falo- Igual o Falcão, ninguém. O Tobias Igual o conseguiu Falcão, um ninguém. pouco. O Manuel ganhou muito dinheiro. Aí, Mesmo que ele por teve aí. uma passagem na Espanha também. Ah, é verdade. Ele teve uma passagem na Espanha, então ele ganhou bastante dinheiro. Mas muitos... É aquilo, né? Precisa ver. Vai de cada um, né? E do empresário Estrutura também. familiar e tal. Se Como o cara tem uma gasta esse cabeça dinheiro que boa, ganha também, como né? que gasta. Porque é aquilo, né? A carreira é curta. Se você não souber investir. Muitos aí param de jogar, não tem nenhuma casa, né? Então. E no salão, assim, a gente vê no futebol de campo, normalmente a galera hoje tem ido até 35, 36, alguns vão até 38, 40, 42. No salão é mais ou menos igual, passa um pouco Não, só mais. hoje a gente pode ver aí no São Paulo mesmo, o Cime deve ter uns 40. Cime ainda joga. O Cime deve estar com uns 40, perto de uns 44 hoje, por aí. Jogando Tá alto jogando nível. no São Paulo. Uhum. Entendeu? Dá pra ir, né? Índio, o Fixo. O Índio também. Nós estamos falando aí dos Interminável. 44. Interminável. Mas se você vê o Índio fisicamente, você fala, meu, Não é possível. o cara não para, né? Sempre se cuidou. E agora tem uma galera que tá com mais idade que tá indo pro futebol de 7, né? Que é o Society, né? o Society, futebol de 7. É. Estão migrando? Estão fazendo essa migração mesmo? Tem. uma Parece que galera tá ficando joga. bom, né? Porque a gente tá vendo nomes reconhecidos, assim, indo É o pros- futsal. Sim, o pessoal- Luva de Pedreiro joga muito. É verdade, luva de pedro. É que o futsal, o pessoal, por exemplo, quem está em São Paulo, tem muito extra-oficial. Uhum. O cara pega R$300 para fazer um joguinho. Ele joga 2 no dia. O amador, né? Isso acontece muito É aqui que em a gente Indaiatuba chama também. de extra-oficial. Inclusive eu já recebi pra jogar amador. Ah, lá. Olha que absurdo. Tem cara que pega R$500 para fazer um jogo. Um jogo. E aí a gente ainda... Eu quero Ó, saber... Paulinho japonês. Paulinho japonês também tem os seus 44. Meu, você pode ver, ele posta direto aí os vídeos aí na internet. Eu Aí, quero- jogando essa no meio da molecada aí. Essa semana os caras mostraram, né, que o Jailson, lembra? O goleiro do Palmeiras, tá jogando o futebol amador. O Jailson Tá ganhando que em essa 96 era veterano, né? Depois disso ainda jogou por 27 Eu anos. quero saber das suas experiências jogando lá na Europa com essa camisa pesadíssima da Itália, tradição. Mas antes, um recado. O que você acha que teria que melhorar? O que é a CBFS? Né? Tem a CBF e a CBFS. Ainda tem, existe. O que ela tem que melhorar, que você acha, na sua visão, pro esporte, pro futsal, tomar mais conta da grande mídia, né? O povo ver mais. Hoje a CBF já tá pegando, né? A CBF já tá assumindo. Hoje já tem cursos já, CBF já está dando cursos, futsal. Eu acho que a tendência é melhorar. Que A tendência bom, é melhorar, que porque bom. a CBF já está tomando a frente, né? Lá A gente fora eles teve alguns tratam pro- diferente, eles tratam com muito mais importância, com muito mais prestígio. Se for na futsal. Espanha, é profissional. Espanha A é Espanha é profissionalizada. A Itália não. Itália ainda não. A Itália ainda não. E alguns dos grandes jogadores da Liga Espanhola são brasileiros, né? São. E muitas vezes a gente Nós nem temos conhece. muitos. Teve o muitos Ferrão, que foi jogadores. melhor do mundo 2 anos seguidos. Eu Tá. acho muita gente nem conhece ele, né? Um cara Pivô do Barcelona. considerado... Eu já vi gente dizer que é considerado um dos melhores pivôs da história, né? A movimentação dele é perfeita. Então, Vamos Muita citar grandes nomes do futebol que passou pelo futsal. quase todos. Né? Não profissionalmente, mas quase todos. Mas pela Robinho, qualidade, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Neymar. Gaúcho, Neymar. Neymar, Messi passou pelo futsal? Passou. Passou. Messi, o... Zidane. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Passou?
deu bem no futsal? Mas jogou. Mas teve Um base. cara que provavelmente não jogou futsal foi o Marinho, né? Que ele Marinho. trombaria Nem e o Rony, morreria. acho que o né? Rony Não, o Rony também jogou, cara. pô. Pra jogar bola que ele Futsal, joga, Rony não, certeza. Rony não. Amor Não, de o Deus. Ronaldo Fenômeno. Ah, tranquilo, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo. É verdade. Acho que todos, né, Passado. dessa geração antiga, porque é o que a gente tava falando aqui, o futsal é o futebol mais praticado dentro do Brasil. Então, um cara que gosta de futebol provavelmente passou pelo futsal, né? Não, é porque tem umas peneiradas já que começam no terrão e tal, e a galera já vai campo e, Ah, e não. vai, né? Eu vou falar, por exemplo, hoje eu trabalho no Sub-12 e o Sub-14, né? Na DI. E a gente sofre muito com essa coisa ainda de estar disputando. O moleque tá no campo e tá no futsal. Sem dúvida, né? Entendeu? Jogando nos Ah, dois. moleque, né? ó, tem jogo. Nós temos aí jogadores hoje que estão no São Paulo, Desportivo Brasil, Palmeiras, Red Bull. Então, aí o moleque tem jogo no campo. Mesmo dia. Ele vai aonde? Ele vai no campo. Entendeu? Então, o futsal, nessa briga Fica em aí, segundo plano, né? não tem como ganhar. Jogou lá pela seleção italiana e aí já disputou os grandes campeonatos. E esse campeonato europeu aí, como é que foi? Vocês viajavam? Como a Europa, eu não sei se os países são próximos, você ia para os países? Aí jogar? nós Como é temos que era as isso? eliminatórias também, né? Caraca. Para a Copa do Mundo. Aí a gente rodou. Eu já fiquei, por exemplo, uma semana no Irã. No Irã, cara. No Irã nós fizemos 2 amistosos, não foi nem eliminatórias. Foram 2 amistosos, ginásio 15 mil pessoas. Caramba. Futsal iraniano é bomba mesmo. hein? Só homem, não pode entrar mulher. Olha. Não pode mulher. Eu não sei se entra. você percebeu a piada infame do nosso apresentador. Ele falou que o fu- Vocês que entenderam ele falou que o isso, futsal no Irã bomba. Olha só. Que triste. Vocês que Não, e entenderam. detalhe, a chegada nossa na madrugada, não sei que confusão que fizeram com os horários lá, o ônibus que vinha pegar a delegação não estava lá. E nós ali na madrugada, fora aí na parte de fora do aeroporto. Já imaginou a cara daqueles caras ali lá de fora, Nossa. mal encarados, os caras estão lá. Barbudão. Olhando, barbudão olhando. Aí teve uma hora que a gente tava ali e tal, o cara olhou pra mim, aí o cara fez assim, olhou. A galerinha que a gente tava assim, aí fez assim, ó. Não. Que legal. A troco de nada, Um velho. iraniano maluco. Mal encarado, né? faz uns- Meteu a mão aqui Por e a quê? gente já aqui, Por né? quê? Eita. Aí o que aconteceu? Os caras chamaram, tinha uns táxis ali, ó, começou a dividir todo mundo nos carros e... Não, mas Bora. eu imagino que não foi tão prático assim, né? Eu imagino que o cara fez assim, um olhando pro outro, será que ele fez? Mas você viu também? Né? Aqui Não, foi- aí já vamos dar as costas aqui, não vamos olhar Meu mais. Deus, cara. Aí passamos uma semana ali. É importante ser bem recebido, né? É, Todo lugar que você muito bom. vai, assim... Na verdade, isso é um sinal de que você jogar, isso aqui não é brincadeira, pelo amor de Deus. É a medalha. O time, Mas é a não medalha. história. que parece, o time iraniano é bem competitivo, hein? Dá trabalho. é Dá competitivo. trabalho pro Brasil, Dá dá trabalho pra trabalho, todo né? mundo. Eles chutam muito forte, né? Eles são conhecidos por ter uma bomba no chute. Nossa, essa foi... Ai, meu Deus do céu. Mas é claro que a gente não tá generalizando, é uma brincadeira, né? Tem os iranianos maravilhosos. Tem, né? Que não querem explodir os outros, né? Obviamente, é uma minoria. Corta tudo isso. Por favor. Pelo amor de Deus. Cara, e aí você jogou com os... você chegou a jogar a Copa do Mundo? Não. Não, É, só... foi aquela que a gente conversou um pouco lá no início. Lá. Fui cortada uma semana da viagem, Nossa. devido à lesão. Lá. Tava Qual voltando. lesão? Qual lesão? Uma lesão importante, provavelmente deve ser joelho, deve ser tornozelo, né? Talvez um choque de cabeça? Talvez, né, Torção. uma lesão pra te tirar de uma Copa do Mundo. Conta pra gente. Quanto eu como? Só pra deixar claro, né? Ele já vinha sendo convocado pra seleção e era nome Não, certo. eu já tinha sido campeão europeu. E era nome fazia certo na parte Copa, do grupo. né? Não era uma possível convocação, Não, era não. nome certo, né? Eu estava tentando voltar, como fiquei um mês, né? Fiquei um mês aí de repouso, devido a esta lesão aí. Né? Que lesão? Eu sofri... Não, eu sofri ele contou no batidão, a gente mandou ele contar aqui. uma fratura no testículo direito. Caramba. Uma fratura. Que Nossa, eu não osso. consigo imaginar a dor disso. Eu que tenho algumas fratura é perguntas relacionadas a isso. Primeiro, como foi? Como diagnosticou a fratura? Como engessou. Né? E que tamanho Como foi? engessou? E que tamanho foi a agonia? O companheiro Ai, que de susto, ainda bem que é seleção. da agonia que você quis saber, né? O Pelo amor companheiro de Deus. seleção, Vinícius Bácara, tá até hoje lá com sua Foi no família treino? lá. Num jogo, ele jogava Palácio Ah, tá.
E eu você jogava onde? por Chieti. Brasileiro ou não? Italiano Brasileiro. mesmo? Brasileiro. Jogava na seleção comigo. Aí esse time da Lazio tinha muitos brasileiros. E, inclusive, essa época foi o... esse foi meu primeiro clube até, o Chieti. Aí ele é canhoto, né? Falei, bom, ele só vai pra esquerda, né? Igual o Adson, do Corinthians. Aí eu deixei ele levar a bola pra esquerda. Falei, agora eu vou travar. Quando eu fui pôr o pé pra travar, ele chutou, só que o pé dele deu uma sequência, passou no meio das minhas pernas E acertou de tucujo. Ali eu caí, posição fetal, travei Aí e não me mexi mais. Veio ou não veio alguém pra ficar chacoalhando Não, sua não me perna mexi assim? mais e fiquei ali. Era uma dor, Seu mas momento uma ali, dor vivendo seu assim. momento. Achando que Aí- logo ia aliviar e pronto, Eu né? falei, bom, vai passar. Isso foi no primeiro tempo, aí fiquei ali, banco, e vou pro vestiário. A gente sempre tinha o doutor, né? E aquela dor que é um pouco na doutor coxa, me um pouco na aplica uma barriga e na injeção. cabeça Nossa. também. Me aplicou uma injeção, mas não passava. Eu falei, ó, aconteceu alguma coisa. Injeção não tá ajudando, não tá passando. Meu Deus. Aí tava te deixando fui pro de saco hospital. cheio. Vou chegar nessa parte aí. Fui pro hospital, aí tô ali aguardando, um cara me acompanhando. Aí fiquei lá, quando eu fui pra sala, o tempo que eu fiquei ali na sala de espera e fui pra sala lá, que eu abaixei o agasalho, o cara olhou, ele assustou, aí eu também assustei, né? Nossa, A pressão já baixa. Meu Deus do Já céu. assustei. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus. Aí já passa um monte de coisa na cabeça. Chamaram o médico principal da urologia. Teve que ir lá. O cara teve que ir lá. Nossa. Aí o Na casa médico dele. desmaiou. Não, brincadeira. Aí ele falou, ó, vou ter que... Pra mim te examinar, eu vou ter que tocar. A hora que ele encostou. Aí caça já um pano, alguma coisa lá pra morder e tal. E ele falou, ó, não afetou nada assim de De mais vaso, grave, alguma libido, coisa? assim, nada. Ele falou, aí fez ultrassom, aí ele falou, ó, vai ter que internar. Eu falei pra ele, mas é ficar de repouso, eu tenho que ficar internado? Eu falei, eu não vou ficar. É pra ficar deitado, é ficar de repouso, eu fico na minha casa. Sua cabeça já tava pensando já na seleção. Eu falei, vou ficar na minha casa. Aí ele falou, mas quem vai aplicar? Era uma injeção, meu, daquelas de descadeirar mesmo. Era uma de manhã e uma à noite. Tipo a Tinha que tomar. Decadron, assim, deve ser. Aí eu falei, o médico do clube, ele tá aí pra isso. Não, então você vai assinar que você tá recusando. Eu falei, tá bom. Fiquei 7 dias na minha cama. 7 dias deitado. Nossa. E essa injeção, uma de manhã, uma à noite. Os caras do time iam lá, olhavam, os caras Mas a saiam injeção correndo. tinha que ser no local da fratura? Não, Mas também não, esses caras do time aí tem que tomar um tapa na cara. Quem que vai olhar pra sair correndo? Aí os caras vão Que lá. esse cara mais Ô, e trouxa? aí, como é que você tá? Aí eu olhava e falava, meu Deus do céu. Eu falei, vamos aguardar. Mas o que Aí o cara vai lá olhar só pra... eu fui fazendo o controle, fazer aí um o médico safari. falou, você quer fazer pôr uma prótese? Eu falei, mas precisa Uma mexer, proteção? doutor? É para efeito estético, né? Porque ele seca, né? Ele seca e fica bem pequenininho. Mas Ele o falou nome pra ele- fratura me chama atenção, né? Porque fratura... Aí ele falou, quebra. é efeito E eu estético. te Eu falei, confesso que minha doutor, pressão- sinceramente, A minha pressão tá baixando. Ninguém de vai ficar pensar. olhando, né? eu não faço questão nenhuma de estética. Não vou mexer, deixar do jeito que tá aí. Aí ficou. Aí eu fiquei um mês pra voltar. Aí eu fui Caramba, retornar um os mês. treinos e tal, até entrar no ritmo, aí eu acabei não indo. Nossa. Que seria a primeira oportunidade de jogar o Mundial e a última, né? Você tinha quantos Eu anos? eu já tava ali com 30 e... Mundial, 34. Que saco, viu? Eu não ter jogado o Mundial, velho. Poxa vida, mano. Saquei sua piada. Aí quebrou meu Nossa, ritmo, né? Se eu tivesse aquele ritmo que tava Por que indo... eles falam fratura? É a primeira vez que eu vejo... Porque a seleção quebrado, italiana né? fez a final Tudo contra que a quebrado é Espanha. fratura. Olha. Mas como que quebra o negócio? Não tem osso. Como que você faz omelete? Quebra. Não Os que... ovos... entendi. Caramba, hein? Mano, deve ser uma dor agoniante, né? Meu Deus do Meu céu, Deus cara. do céu. Não, terrível, terrível. Eu sei que o objetivo não é falar sobre isso. Até o mas- abdômen ficou uns dias, né? Dolorido. porque Dolorido. Da É, a contração. contração. Você é louco. Rapaz. Tem E aí? mais? Benedito? E aí, como que foi pra
né, imagino que o sonho de todo jogador é jogar a Copa do Mundo, né? O meu era o Interclasse, né? A gente ficava ansioso pro Interclasse. Imagina pra uma Copa do Mundo. E como que foi quando você descobriu que não ia? Bom, agora devido a essa fratura no danadão aí... Aí eu tava num clube que é o Pescara, né? Ah, já tinha mudado. Eu tava no Pescara, Que já é mais famoso que é um clube também. que até jogou o Júnior, né? Da seleção lá, o mais lateral famoso. direito. Direito. Teve alguns profissionais lá. E tem um time profissional até, né? Hoje na Série A lá. Aí eu recebi essa ligação, na semana, já ia viajar, né? Recebi a ligação do responsável lá e tal, ele falando, ó, tá chamando um outro rapaz lá e tal, por enquanto você fica aí de sobreaviso. Mas aí eu já tinha entendido. O né? Mundial ia ser onde? Foi, não sei se foi em Taipei, uma coisa assim. Nossa. A seleção italiana fez a final contra a Espanha nesse ano. Uau. Ele teria jogado uma final de Copa do Mundo. Mundo. Caramba. E quem ganhou essa Copa? Espanha. Foi a Espanha. A Espanha foi campeã. A Espanha foi campeã. Caramba, meu. Que legal. Que história, né, senhores? Tá aqui a camiseta Caramba. que ele ganhou. A camiseta tem várias medalhas aí também. Várias medalhas aqui. Tem de campeonatos aqui também, né, do Brasil. Tem. Mas a principal é essa aqui, né? Assim, de nome, né? Porque Essa foi a se mostrar aqui, campeonato ó, europeu. tá o EFA, né, cara? Tem aqui o símbolo de Itacuja aqui. Quando você olha isso aqui, vem a musiquinha, né? Deixa Automaticamente. E a musiquinha tocava, a musiquinha Tocava a música. Olha só. Tocava a musiquinha. Ele zerou a vida. Cara, ele zerou a vida, velho. Tocava a música, mano. Ele trocava as bandeirinhas lá. Você era capitão? Fixo capitão? Não. Não era Capitão era o Nando. Que também é daqui de Tá Indatuba, bom, né? também da turma. Pois é, menino. E essa safra em Datubana aí que foi pra Itália, então você puxou. Você foi o primeiro ou não? Não, eu era morador de São Paulo, né? Você era de São eu Paulo. morava em São Paulo. tal. Sou o que o pessoal chama de ZL, né? Zona Leste. Ah, eu também. Sou ZL também. Taquera. Zona Leste. O problema é que vocês só não acompanharam muito a ZL, né? Porque um São Paulo e outro Santista não tem nexo. Não, né? mas o Santos é do mundo. É do mundo, não é de mas Santos. aí, né? Lá ninguém conhecia o Santos, acho, né? Lá no Não, Itália, peraí. no futsal. Ótima questão! Você me ajuda, não fala besteira, pelo amor de Deus. Você morou na Itália, viajou o mundo inteiro. Quem é mais conhecido na Itália, Santos, Palmeiras ou Corinthians? Me ajuda, não quebra minhas pernas. O meu período é Santos, né? Meu período é Santos. Qual é considerado o maior time brasileiro mas- pra lá? O Santos, não é? Os caras conhecem Pelé, velho. É, por causa... Não, tá bom, aí é mas do mais Corinthians pelo- conhece quem? Do pelo- Corinthians conhece quem? Não precisa, a gente precisa dessa mídia aí, não. Então, Só só pra falar não... de reconhecimento de mundial, essas coisas aí já é outra coisa, né? A FIFA não reconhece, né? Agora ele vai puxar a sardinha pra Anterior a 60, acho que 61 lá não reconhece nada. Não, mas foi 62, 63, reconhece. Então. Não, aí o do Santos é reconhecido. E- São dois. São dois. São E dois. uma coisa que é legal a gente falar, né? Vocês brincam muito com o Santos, brincam muito com a história do Santos, mas grande parte da gente, de todos nós gostar de futebol, é por causa do Santos. o E é começa sim. com essa história, Alguém gosta de velho. futebol Não, porque não, o é vô por de causa alguém do viu Pelé, futebol e viu o Pelé Pelé. jogar. O Pelé. Santos parou a guerra. Pelé. Aí você fala, mas você Pô, se Santos prende foi o nisso. Pelé. Que jogava onde? No Santos, mas Que era parou a Pelé. guerra. Então, o Santos é responsável pelo futebol ser do tamanho que é no Brasil hoje. Com certeza absoluta. Porque se o Diego torce pro Palmeiras, você torce pro Corinthians, ele torce pro São Paulo, é por causa do que o Santos fez lá atrás. Você Não deve tem ter visto- conversa. Ele não deve ter visto o Romarinho jogar, Tupanzinho, né? Não deve ter visto esses caras jogar. Pelo Mas amor eu tô de Deus, vendo o sabe Adson. quem tá falando? Guinei. Guinei. Nossa. Ai, Ataliba. gente, Desculpa, eu me empolguei pelo tamanho do time que eu torço e A gente interrompi. vai aí. falar de Abel Ferreira, alguma coisa do... Então você falou que só acompanha mais o futsal, então pro futebol profissional do campo você nem é muito ferrenho, assim, você não fica discutindo, Não. não vai no estádio. Eu vejo os caras, eu falo, eu nem assisto, então comigo não vai arrumar nada. Se tentar, vou zoar, não vai arrumar nada comigo, eu nem Típico assisto. São Paulino, né? Que não assiste, Pior que, não tá infelizmente, perto. isso endossa a tese do Renê. É o A tipo tese. São Paulino. Pode falar que eu não torce assisto. São Paulo. No final de semana eu vi um pedacinho do Pedacinho Fluminense, é o que interessa pro Fluminense São com o Paulino. Corinthians. Você- Você Aí não... eu falei, aí eu tirei, eu falei, mas é um treino de ataque contra a defesa? É, o Corinthians tava se O Corinthians apequenou reduzido de- nos últimos 40 metros ali, Isso se chama estratégia. sendo amassado, tava sendo amassado. Deu muito certo a estratégia do Aí eu Lucha. tirei, falei, não vou assistir mais, né? Aí eu Uma mudei. coisa que... E Aí no outro dia eu fui ver, Corinthians ganhou 2-0. é, isso é o Corinthians. Esse é o Corinthians. Entendeu? E é assim que a gente tem o nosso Mundial. Você, né? você disse que não acompanha muito futebol de campo, mas pelo menos o que
o técnico do time do nosso amigo aqui fez essa semana? Você viu? Se você viu, o que você acha Acho que daquilo? o comportamento do Abel Ferreira um pouco Do exagerado. mimadão, Não, assim, Abel Ferreira. O comandante, né, de uma equipe, ele tinha que ter um comportamento Diferente, né? Diferente, mais né? adequado, né? Ele tem que passar essa... Ele tá querendo mudar uma política, uma Perde educação. muito tempo discutindo com a arbitragem. Muito Perde tempo. muito tempo. Ele acha que ele é o português que chegou pra colonizar, fazer tudo, mas tem que avisar ele que já aconteceu isso, né? Antes. O Abel Ferreira, o pessoal já tá com medo de ir pro estádio. Como com medo se isso dele aí tomar fosse um- ajudar, né? Só atrapalha, né? Olha aí, Digão, quero que você atrapalha. defenda Abel Ferreira aqui, porque o pessoal tá com medo de ir pro estádio e de ter o celular tomado por ele, velho. Não, O pessoal ele- não pode fazer selfie, porque vai meter a Não mão pode, ali. ó, algumas coisas, né? Não é só fazer selfie, não pode fazer algumas coisas. Você não pode perguntar. Você estudou a vida inteira, é repórter, pagou o preço pra ser repórter, você não pode perguntar se ele vai pro PSG, porque ele Não, sai da entrevista e ele você sai. passa vergonha na frente do Brasil inteiro. É verdade. É Né? verdade. Você é um árbitro de futebol, você é xingado por ele o jogo inteiro, todo o jogo, porque ele é nervoso. Mas, ó, o árbitro precisa entender, o Abel é paixão, o Abel Os é outros nervosismo. técnicos não xingam o juiz, né? Não xingam. Eu vi poucos tomarem celular de repórter e sair da entrevista com uma pergunta inofensiva assim. Eu já vi o Filipão fazer grosseria assim, mas igual que o Abel fez. E eu acho, a minha opinião é essa, o Abel é um mimado, ele é o... Deixar claro aqui, talvez o maior técnico que eu vi dentro do futebol brasileiro. Mas é um mimado, ele quer trazer Portugal pro Brasil e isso não vai acontecer nunca. Agora, Diegão, ele é um dos melhores técnicos que Talvez já passou, o melhor que eu vi. Talvez o melhor. Mas ele corre o risco da grande mídia começar a fazer Cara, uma Eu acho que reversão ele aí, tem né, a personalidade nessa hora dele. Uma vez eu defendi o Neymar aqui. Eu falei que o Neymar é um cara que você vendo o documentário dele, entendendo a vida dele, você percebe que ele era um cara autêntico. Não era um cara. Ele não é um cara problemático. Ele é um cara que ele fazia as coisas independente do que iam pensar dele. E eu defendi que isso pra mim é autenticidade. Certo. Eu acho que o Abel, ele erra muito, mas é pelo autêntico fato dele também. ser um cara autêntico. Eu já vi várias coletivas dele que quando começa a coletiva e começam, e aí, tal pessoa teve proposta, e aí, o Endrick vai jogar, e aí ele fala assim, gente, eu tô aqui pra falar a respeito desse jogo. Não tô aqui pra falar do jogo da semana que vem, não tô aqui pra falar da minha esposa, não tô aqui pra falar do meu livro, eu tô aqui pra falar desse jogo. Se vocês quiserem perguntar desse jogo, eu estou aqui à disposição pra responder. Se perguntarem outras coisas, eu não vou responder. E aí falaram que ele estava sendo Chato. grosseiro, que não queria Cara responder chato. outras perguntas. Cara chato. Cara, tem outros técnicos que fazem exatamente a mesma coisa. É porque ele é português, e o português, ele sempre é muito sincero, né? Eu conheci alguns portugueses e passei um tempo com alguns portugueses, e eles são aqueles que não medem palavra mesmo. E eles acabam sendo grosseiros por serem assim, E entendeu? isso é verdade mesmo. Eu conheci um português também, e é legal que você pergunta alguma coisa pra ele, ele só responde o que você perguntou. Isso é verdade, né? Por exemplo, você vai num restaurante português, não que eu tenha ido, mas ele fala. Você pergunta, tem água? O garçom vai falar, tem. E não vai pegar, né? Que ele quer Tem, que... você perguntou, entendi. Não. Vai. Eles não entendem muito essa parada de às vezes você eu fazer misturo os idiomas na minha cabeça. um enfeite pra não ficar tão grosseiro, de você fazer uma voltinha Pois. pra entregar aquela frase de um jeito mais... Não, tipo, não gostei do que você falou. Eles são de dar esse tipo de resposta, assim, sabe? Tipo, mas por que você fez isso? Eles são assim, né? Não Então eu cabe acho no que a meu cultura Corinthians, no meu Corinthians não cabe. No meu Santos também do não. Abel tem desalinhamentos, tem um nervosismo excessivo. Desalinhamentos tem é o jeito posturas... polido de falar que ele é um irresponsável emocional. Não é. Aí então o Neymar também é um irresponsável. Mas muito. Eu sou fã todo do Neymar, mundo é, mas... Mas aí tem Aí uma quantos diferença, jogadores você tem que são polidos e René, políticos? ô, São René, mas três. eu, Né? na Mas minha aí tem uma opinião, diferença. assim, O cara que o tá Raí- dentro das quatro linhas, tá no ele calor do jogo. Ele tá cara fora, tá ele é o fora do comandante. jogo. Ele é o comandante do time. Ele tem que ter o Você olha equilíbrio. pro seu comandante, você vê o cara nitidamente, não vou falar o que eu ia falar, mas você vê o cara muito, muito nervoso, xingando a arbitragem, chutando garrafinha, correndo atrás do bandeirinha, né? Então, tomando o celular do repórter. Por você estar fora e ser o comandante da equipe, você tem que ter um certo equilíbrio, né? Diego. Dentro das quatro linhas, o calor do jogo, o cara Não, eu acho assim, extrapola e tal. Ele tem atitudes que vão contra aquilo que é o aceitável, ele é punido por isso. Toma um amarelo, toma um vermelho, ele tem sido punido. O time paga a multa, mas é a forma que ele tem atuado. A gente já teve que aturar Edmundo, Brigão, já teve que aturar jogadores que eram nervosos, que eram explosivos, mas que Júnior Baiano. somaram muito pro futebol brasileiro. Então, mas uma coisa que é legal sobre isso que o Diego tá falando Acho que é que dificilmente assim, ele vai mudar o isso daí. Edmundo, qual que era o apelido do Edmundo? Animal. Então,
Era assim. Agora o Abel, quando ele fez por isso. Então, a impressão que eu tenho é que quando tá falando do Abel Ferreira, ele pode fazer tudo. Que ele não é um animal quando ele faz. O Edmundo era, né? O Edmundo era o cara... O Edmundo vai lá mesmo, ele dança, ele chuta o cara, ele arruma briga. O Abel não, o Abel ele fez por isso. Não é que ele é assim. O Edmundo era um animal. Mas ele não, ele é assim. Provocaram o Abel. Cara, animal, tava o nosso lanche Que da deixa. Benedita Meu Hamburgueria, senhoras e senhores. Que demais. Siga aí, Hamburgueria _ Benedita no Instagram. Também Podium Bet. Vai estar passando aqui. Eu tô acabando com o editor. Vai estar passando aqui os nossos patrocinadores. Podium Bet tá com a gente. Podiumbet.com.br. Podium Bet é você. No alto do pódio. Temos também com a gente o BT Studio, que é onde é gravado essa maravilha. Este lugar absurdo. Absurdo. Você pode acessar também estúdio.bt nas redes sociais. Temos também o CT do Cruzeiro, do grande Zeca. Muita história aqui em Indaiatuba, forma muita criançada Gente lá boa também. demais, né? Seriedade, né? Você pode entrar em contato com o CT se você é aqui de Indaiatuba e região. Vai sem medo, tem história, tradição. Temos também aqui com a gente o Grupo Marquinhos. Afinal de contas, no Grupo Marquinhos, tudo num só lugar. Você tem despachante, você tem corretora de seguros e tem autoescola. E a gente fala de mais de 23 anos de tradição. E tá com a gente também, Grupo Marquinhos. Esqueci de alguém? Não, acho que eu falei de todos, né, Diegão? A janela tá fechando, né? A gente já falou disso. Inclusive, se você e todo o Brasil... Estamos despontando, em breve estaremos com cabine em estádio. Então, eu acho bom você estar com a gente aí, tá colando com a gente aí. Depois não vai adiantar querer correr atrás, né? A gente já falou Não. sobre isso, vai ser aquilo que a Pete disse. Eu tava ali o tempo todo, só você não viu, e aí não adianta correr atrás agora, né? Meu Olha só. Deus, citando Pete num programa de esporte, Porque a gente tava falando sobre sensacional. Pitbull, que é o Abel Ferreira, que é um Pitbull. Pitbull. Boa, Tá vamos certo. chamar de Abel Pitbull. Abel Ok. Pitbull. Você sabe que tem um... Mandar um abraço para tem um ouvinte. A gente tem um programa de rádio também. Inclusive, você pode ouvir pela internet se você não é de Indaiatuba e da região de Campinas, que é a Clipe FM. Tem o resenha às 19 horas todos os dias. E tem um ouvinte que vai colocar o nome do filho dele de Abel, por causa do Abel Ferreira. Pra você ver o O impacto. sobrenome dele é Ferreira e vai ser o Abelzinho Ferreira. Ele causa esses impactos negativos, mas também tem um impacto positivo pra Não, tem massa muito, pô. palmeirense, O livro né? dele, né? Todo o lucro tá indo pra instituição carente. Ele ganhou honras no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Ele é um cara que eu considero um cara do bem, faz muita coisa boa, só que na execução da função dele como técnico, ele deixa a desejar na questão de temperamento, digamos assim. E na verdade a gente precisa achar alguma coisa pra atacar o Abel Ferreira. É, lógico. Quem não torce pro Palmeiras precisa ter um, né? Agora, pra ir pra parte final do nosso programa aqui, a pergunta é: o Palmeiras virou empresa, né? O Corinthians jamais, porque é o time do povo, não tem como. O Palmeiras virou o quê? O Santos. Santos vai virar? E vai ter dono? Não. Não vai ter dono, O Santos Marinho? é do mundo. É Não, do o Santos mundo. é do mundo. É o maior E brasileiro a do mundo. negociação que tá... Pode ser que daqui a pouco... Você sabe eles- qual é o time com o maior número de gols marcado na história de futebol? Não, mas assim, o empresário vai bancar? Essa é a pergunta. Não, Você vai ter isso a a grana? gente vai chegar. Sabe qual que é o time artilheiro do mundo? Não. Real Madrid? Barcelona não, é o Santos. O Santos é gigantesco. O que acontece é o seguinte: o que é certo e o que é errado pra mim dentro do futebol é pautado pelas escolhas do Santos. A partir do momento que o Santos virar SAF, eu apoio o SAF. O Santos não é SAF, não apoio o SAF. Então, você entendeu como é que é? É parcial, né? Mas brincadeiras à parte, o vai Santos não continuar tem... sendo a viúva do Pelé. O Santos... Que viúva do Pelé! Boa! Gente! Mas o futebol... Ai, palavras. Escuta, é legal isso que ele falou. O futebol mundial É viúva É do viúva. Pelé. é viúva do Pelé. Ah, pelo amor de Deus. Cara, velho. Para é com isso. sim. Nunca viu Viola jogar. Quantos títulos brasileiros Cara, tem? eu sou Quantos viúva títulos do tem a Pelé, seleção não. brasileira? 5. 3 com o Pelé, né? 58, 62 ele machucou. 58 ele jogou, 62 ele machucou, mas tava lá e 70 ele carregou nas costas. Então todo mundo é viúva do Pelé. Isso daí é uma piada legal, né? Como eu achei engraçado também. Eu vou usar todos os programas, Sim, inclusive. mas Do Pelé. eu tenho... Essa é a pergunta que eu faço. Eu sou viúva do Pelé mesmo. O maior jogador de todos... Infeliz... Nossa, que zoe... Me zoe menos, né? O maior jogador de todos os tempos jogou no Santos. Você é viúva de quem? Você quer que eu vou citando aqui? Eu quero. Rapaz do céu, eu gostava do Gralac, do Diney, eu gostava do lateral direito, o Índio jogava muito na lateral Ronaldo direita. Não, ó, goleiro, né? vamos retroceder Ronaldão. aqui. Vou falar do Pelé não, vou falar do Neymar.
Viúva do Neymar também. Fala um jogador do Corinthians maior que o Neymar. Maior que Neymar? Rápido Ronaldo assim. Fenômeno. Não. Não, Ronaldo teve vale. passagem pelo Corinthians, Vale. né? Eu tô Marcelinho falando... Carioca, Ataliba. cara. Alô, Marcelinho. Ataliba. Não, mas o Marcelinho já Carioca... chavecou minha Não, esposa. o Marcelinho também veio do Flamengo. Algum que o Corinthians formou. O Corinthians formou? É. Como é o menino que foi convocado agora pra seleção? Joga muito, é um grande. Tem Pedrinho? tudo pra ser o melhor do mundo. Não, o da seleção principal agora, que foi cria do Corinthians, do Terrão do Corinthians. Menino, foi agora Menino. Tá convocado. bom, tá vendo como é difícil? não Eu sou viúva do É tão Pelé famoso. e do Neymar. Foi Eu sou viúva do sim. Pelé e do Neymar. Diego, fala um jogador aí do Palmeiras maior do que o Neymar. Maior que o Neymar? Sem pensar, tem que ser rápido. Ademir da Guia. Outro. Oh. Maior que o Neymar? Goleiro Marcos. É, mas vamos falar isso, tem o Birubiru, Birubiru. Casa Grande, Isso. já jogou lá, o Maior que o Neymar? Falcão, Sócrates. Tá vendo? É difícil. Sócrates, Então, cara. não é me zoar você falar que a gente é viúva do Neymar e do Pelé. Você Não é é. viúva do Pelé, cara. O futebol Tá chato, mundial já. é viúva do Pelé. E o futebol mundial só é do tamanho que é. O futebol só é do tamanho Mas que é no são Brasil por gerações causa do Santos. diferentes. Totalmente. Gerações A bola diferentes. mal rolava lá. Ah, não importa. Os zagueiros não sabiam nem dar o O bote. nível do É. Campeonato Brasileiro caiu demais, né? Caiu demais. Ele tava achando que você ia falar que hoje é muito bom. Foi pro lado errado, ele entendeu tudo errado. Quebrou nós tudo, ele. Não, era muito devagar, os caras não corriam. Os caras não sabiam dar Não, bote. não, de qualidade técnica não se discute, né? Pra você A gente ter uma ideia. Você pega essa época aí, pô, aqui Careca. Quem viu Pita jogar, por exemplo, meia esquerda, tô indo puxar lá na... E você que viu esses caras jogar, o que você sente assim quando você olha pra seleção brasileira e vê o Rony na seleção brasileira? Ah, esse ar que ele fez é o que eu sinto. O Rony, eu acho que ele iria bem nos 100 metros. 100 metros rápidos. É, exatamente. 100 metros rápidos, eu acho que ele ia bem. Grande Rony. Velocidade, né? Velocidade pura, né? Velocidade. Diego, hoje não é esse Ah, dia. se fosse de bicicleta, talvez 100 Não, porque metros. não, Ciclismo, assim, ele daria bem, né? brincadeira da parte. Mas normalmente o jogador, quando tem muita velocidade, Ocorre pensa ou pouco. pensa, né? Ocorre ou pensa. Pensa pouco, então... Verdade. Bom, eu acho que é isso, né, senhores? Completamos aqui a hora. Vocês querem dar mais algum recado, alguma coisa? Não sei se vocês querem ficar mais uma hora aí. Tamo junto. Acho que é isso, Mas né? deu uma horinha aqui. Moratelli, cara, obrigado pelo tempo. Se você não comeu o teu lanche ainda, as pessoas estão de olho. Você leva ele pra casa, tá? Benedita Não, o Burgueria lanche trouxe. do Vitão já Pô, tô acostumado a pedir em casa. Eu também. Eita, Esse nós, aí hein? do- Nossa. Mas eu confesso que esse que eu comi eu nunca tinha pedido. Ô, delícia, eu não sei o Eu nem nome sei do qual que é meu, que eu mas comi, sei bom que tava demais. Maravilhoso. Eu fiquei com a versão mais enxuta, Putz, porque Diegão. eu sou mais fitness. Ah, entendi. Entendeu? Vamos ficar triste pro Diegão agora. Eu vi que o René ficou com o X gracinha, Nossa, deu ele uma ficou dor no olhando, coração. Enquanto eu cara. comia, ele ficou olhando. Eu fiquei Depois ele vai olhando fazer mesmo, os eu cortes confesso. no vídeo, ele vai ficar colocando Assim, zoom. mano, 2 hambúrgueres. Oi, tava Então, grande os esse hambúrgueres. podcast lavou minha alma. Lavou, né? beleza. Mas você é Entendemos- viúva do Pelé, né? Entendemos Isso que o Santos é... E você é do... importa. Eu sou do Tupanzinho, cara. Tenho saudades. Nossa, eu tentei buscar o nome, não veio. Uma grande revelação. Encerramos? Encerramos? Cara, tô pensando em vários maiores que o Neymar aqui. Fala aí. Vários. Não de estatura. Não de estatura. Dentinho. César Dentinho. Sampaio é Não, maior. Dentinho. Mesma posição. Rivaldo é maior. O quê? Você lembra do Rivaldo é maior que ele. Rivaldo? Foi o melhor do mundo. O Rivaldo? É, Foi Rivaldo. melhor Deus do mundo do e céu. campeão do mundo. né? Meu Campeão do Deus mundo. do céu, dói meus ouvidos. O Rivaldo era bom, hein? O Rivaldo mano? jogou. Zinho. O Rivaldo jogou muito 2 anos. Ó, Bom Ele demais. no Milan, ele foi considerado o pior César jogador do futebol Sampaio. europeu. O Rivaldo? Foi, no Pior Milan. jogador? Por isso que ele veio pro Cruzeiro em 2003. Ele veio com... Em 2003 eu não sei quantos Não, anos mas ele no tinha, mas ele... Barcelona ele teve uma temporada bela. É isso que eu hein? falei? foi Não, bem mas é o que eu falei. demais. Quando eu falo que o Neymar no auge... O Neymar durou mais que o Ronaldinho Gaúcho. Se eu falasse o contrário do Rivaldo, eu merecia tomar um tapa na cabeça. Então, pra mim, nem dá pra comparar o Neymar com o Rivaldo. Nem dá pra nem de longe. Esse corte aí, ó. Eu respeito... Não, falando As sério. viúvas do eu, Rivaldo, eu, vai eu ficar respeito tudo- muito a história do Viúva do Rivaldo. Eu respeito muito a história do Rivaldo. Mas pra comparar com o Neymar, meu Deus do céu. Aí ele foi campeão do mundo, beleza, jogou muito. Mas, pelo amor de Deus. É isso então. Tá bom. Segue a gente aí. Somos Resenha FC. Era Segue só- o Moratelli. Moratelli está nas redes sociais? Tô. Aí, ó. Manda aí pra galera. Moratelli 14. Ó, 14, 14 hein? foi o número da Moratelli, camisa aqui que 14. eu quase mostrei pra vocês. Acabou, gente. Valeu. Valeu! Valeu, tamo junto. Obrigado.